Meus irmãos, feliz Quaresma. Nós estamos no 5º domingo da nossa jornada quaresmal, a uma semana do Domingo de Ramos. E João, então, nos conduz até a cidade, até Betânia, uma aldeia a 2 quilômetros de Jerusalém, para testemunhar aquele que é o maior dos 7 sinais do seu evangelho, a ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, de fato, o texto mais longo que nós estudamos nesta quaresma, e é também o texto mais denso, o texto mais emocionante. Nesse texto, nós vemos amizade, nós vemos demora deliberada, nós vemos queixas, nós vemos teologia e vemos lágrimas também. E de fato, o que nós vemos é um homem morto há 4 dias. Um homem morto há 4 dias, saindo de uma gruta, saindo de uma caverna, envolto em ataduras. Mas, antes de nós chegarmos ao túmulo, nós precisamos entender o que acontece antes dele. Porque o milagre final só tem o peso que ele tem por causa de tudo que o antecede. Tudo que acontece antes. E o que precede esse glorioso milagre e que nos chama a atenção é um atraso. O atraso do nosso Senhor Jesus Cristo. As irmãs Marta e Maria mandam dizer a Jesus o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Está doente aquele a quem tu amas, Senhor. Essa, meus irmãos, é uma das formas mais belas de oração que existem. Não um pedido articulado, mas uma apresentação da realidade. É isso que aquelas irmãs fazem. Apresentam a Jesus a realidade. Apresentam a Jesus aquilo que estava acontecendo, a quem realmente pode fazer algo a respeito. E João, então, registra a resposta de Jesus com uma frase que parece bastante tranquilizadora a nós. Essa doença, Marta e Maria, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Assim como o cego que nós vimos em João 9, a situação de Lázaro aqui tinha o propósito de revelar a glória de Deus. Mas então, está tudo bem até aqui. Mas então João acrescenta algo que bagunça completamente. Bagunça nossas ideias. João diz assim: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus amava a Marta, amava a Maria, amava a Lázaro, e quando ele soube que Lázaro estava doente, o que ele fez? Ficou ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus ficou ainda mais 2 dias sabendo que o seu amigo estava doente, sabendo que o seu amigo estava para morrer. João coloca as palavras amor e demora na mesma frase. João coloca as 2 palavras, amor e demora, na mesma frase. Ou seja, a demora de Jesus é a consequência do seu amor por Lázaro. Não uma contradição. A demora é a consequência do amor de Jesus por Lázaro, não a contradição. Jesus demorou por causa do seu amor, e não apesar dele. E, meus irmãos, há de se reconhecer. Isso que acontece aqui subverte completamente, profundamente, a nossa intuição, o nosso entendimento a respeito daquilo que significa ser amado. O que nós esperamos é que amor implique em velocidade. Esperamos que amor implique em atos imediatos. Esperamos que quem nos ama corra quando nós chamamos.
Esperamos que quem nos ama responda imediatamente toda a mensagem que nós enviamos no WhatsApp. Assim, quando Deus demora, quando o próprio Deus demora, o que acontece? Nós estranhamos. Nós interpretamos o atraso como um sinal de abandono, ou talvez como indiferença. Entendemos amor como velocidade, como ações imediatas. Se você me ama, você tem que fazer, você deve fazer imediatamente aquilo que eu espero que você faça. Seja algo grave, seja responder uma simples mensagem no WhatsApp. Assim, quando Deus demora, quando o próprio Deus demora, a nossa interpretação é que esse atraso significa abandono, ou pior, significa indiferença do próprio Deus. Mas a boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é que a teologia de Jesus a respeito da demora, a respeito da paciência, é totalmente diferente da nossa. Essa é a boa notícia. A teologia de Jesus a respeito da demora, a respeito da paciência, é diferente da nossa. Jesus não ficou mais 2 dias porque ele não se importava. Jesus ficou mais 2 dias porque aquilo que ele estava prestes a fazer exigia que Lázaro estivesse não apenas doente, mas estivesse morto. Jesus ficou mais 2 dias porque aquilo que ele estava prestes a fazer exigia que Lázaro estivesse morto. Não apenas doente, mas morto. E não apenas morto, mas morto há 4 dias. Morto há 4 dias. Porque 4 dias, meus irmãos, era o limite além do qual, na tradição judaica, a alma havia definitivamente partido. Ou seja, os 4 dias eram o limite além do qual não haveria mais dúvida nenhuma, nem esperança alguma. Os 4 dias são o limite além do qual não havia mais dúvida possível, nem mesmo esperança natural alguma. Esperança nenhuma para Lázaro. Jesus esperou até que a situação estivesse, do ponto de vista humano, completamente sem saída. Completamente sem possibilidade de resolução humana. Porque, de fato, é exatamente aí, meus irmãos. É exatamente aí que a glória de Deus tem mais espaço para aparecer. É exatamente aí que a glória de Deus tem melhor ocasião de se revelar. Portanto, o atraso de Jesus não era ausência, não era falta de amor, não era indiferença, mas era, como na história do homem cego que vimos na semana passada, o palco para a glória divina. Era, como na história do homem cego, o palco para a glória de Deus, o palco para que a glória de Deus se manifestasse. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. A casa daquelas irmãs está cheia de pessoas, cheia de enlutados. E quando Marta ouve que Jesus está chegando, ela vai ao seu encontro e Maria fica em casa. Marta vai ao encontro de Jesus e então diz: Senhor, se estiveras aqui, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pensem, meus irmãos, um pouco nessa situação. Na situação que aquelas irmãs estavam vivenciando. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É uma queixa, mas é uma queixa legítima. Dirigida a alguém em quem elas confiavam acima de tudo. Confiavam apesar de tudo. Não é blasfêmia contra Deus, mas é honestidade.
É a oração de alguém que acredita que Jesus poderia sim ter feito algo. Mas ele não fez. Jesus, você poderia ter feito algo, mas você escolheu não fazer. Momentos depois, Maria chega e se coloca aos pés de Jesus e diz exatamente a mesma coisa. Em momentos diferentes, as duas irmãs dizem exatamente a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase, as duas irmãs, independentemente uma da outra, mas elas chegam à mesma conclusão. A mesma conclusão após 4 dias de luto. É a queixa, é o tipo de queixa daquela fé, daquele tipo de fé que foi testada além do que esperava suportar. Além do que podia suportar. É a queixa daquele tipo de fé que foi testada além do que esperava suportar. E o fato é que Jesus não as corrige. Jesus não as repreende. Jesus não oferece uma explicação teológica. Jesus não repreende aquelas mulheres teologicamente. O que Jesus faz? E vocês podem ver no texto. O que Jesus faz imediatamente é chorar com aquelas mulheres. Jesus chora com aquelas mulheres. Mas antes de chegar às lágrimas, Jesus tem um breve diálogo com Marta, que é o ponto alto. O ponto alto de todo o capítulo. Jesus diz a Marta: Marta, Marta, teu irmão ressuscitará. E então Marta responde com perfeita ortodoxia: sim, Jesus, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus, eu sou crente. Jesus, quem que você está achando que eu sou? Você não me conhece? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Marta conhece a doutrina, Marta conhece a esperança da ressurreição futura. A sua fé é real, a sua fé é sólida, mas é uma fé no futuro. É uma fé num evento que ainda viria a acontecer, numa data distante que, por mais que console, não transforma a realidade presente. Não transforma a realidade presente. E Jesus então faz algo extraordinário. Ele não confirma a doutrina de Marta. Ele não diz, sim, exatamente, muito bem, senhorita crente. Jesus redireciona a perspectiva dela de um evento futuro, para uma pessoa. É isso que Jesus faz. Jesus redireciona a perspectiva de Marta para uma pessoa. E ele então responde a ela: Marta, não é sobre o último dia. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou. Essa, meus irmãos, é uma das 7 declarações do tipo eu sou, registradas no Evangelho de João. Eu sou. Ecoando diretamente o nome divino revelado a Moisés. Eu sou. Eu sou a ressurreição. E de fato, essa daqui é a mais radical de todas. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não responde àquela mulher dizendo: sim, Marta, eu posso ressuscitar pessoas. Jesus não diz: eu tenho poder para ressuscitar. Eu tenho poder sobre a morte. O que ele diz? Eu sou a ressurreição. A ressurreição não é um evento que Jesus faz, não é algo que Jesus faz, mas é aquilo que Jesus é.
é aquilo que Jesus Cristo é. A ressurreição não é apenas um evento futuro que Jesus Cristo realiza, mas é aquilo que Jesus é. A diferença, meus irmãos, é absurda. A diferença é gigantesca. Crer na ressurreição como doutrina futura é uma coisa. Encontrar a ressurreição como uma pessoa é outra, meus irmãos. É totalmente diferente. Marta já tinha a primeira, mas Jesus convida aquela mulher e convida a nós para termos a segunda também. Para termos a segunda. E então o nosso Senhor pergunta a ela, depois de dizer que Ele é a ressurreição, Ele é a vida, então Ele pergunta para Marta, Marta, crês tu nisso? E a pergunta para ela não é, crê nessa doutrina, crê naquilo que vai acontecer? Mas a pergunta de Jesus é, Marta, você crê em mim? Marta, você reconhece que eu sou o Filho de Deus? A fé que Jesus busca, meus irmãos, não é uma mera adesão a proposições, mas é um relacionamento com uma pessoa. É a confiança em uma pessoa, nele mesmo, em Cristo mesmo. E Marta então responde com uma das confissões mais completas de todo o quarto evangelho. Ela responde assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olhem a resposta de Marta, meus irmãos. Vejam a resposta de Marta e pensem se talvez essa seria a nossa resposta, a minha e sua, diante da pergunta de Jesus. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta não entende completamente o que está prestes a acontecer, mas ela entende a pergunta. Ela entende a pergunta de Jesus e entende em quem ela está colocando a sua fé. E, meus irmãos, isso é suficiente naquele momento. Isso é o que basta naquele momento. Assim, quando Maria chega e se prostra aos pés de Jesus, o que acontece é que aquela narrativa começa a mudar. A narrativa muda completamente. João nos diz que Jesus, ao ver Maria chorando e os judeus que choravam com ela, indignou-se no espírito e perturbou a si mesmo. Vejam só o que acontece. Jesus encontra Marta, Jesus tem aquele diálogo, mas quando Maria chega e se prostra aos seus pés, assim como os demais ao seu redor, o que acontece é que Jesus se indigna no seu espírito e perturba-se a si mesmo. A tradução para indignou-se aqui é bastante forte, meus irmãos. Significa uma ira, uma indignação visceral, quase um frêmito, um estremecimento. É isso que acontece com Jesus naquele momento. Não é tranquilidade, não é a impassibilidade de um filósofo, de um estoico, diante da inevitabilidade da morte. Não é assim que Jesus se porta. Não é assim que Jesus se comporta diante do luto. O que ele sente é raiva. Raiva santa. Jesus sente repulsa. Jesus está indignado com a morte, não com Maria, não com os enlutados, não com Lázaro. Jesus está irado com a morte em si. Com o inimigo que separou aquilo que deveria estar unido, que transformou Lázaro em um cadáver cheio de ataduras dentro de uma caverna, de uma gruta. Para Jesus, a morte não é algo que deve ser aceitado como natural ou inevitável. Para Jesus, a morte é uma invasora. A morte é a invasora do jardim.
A morte é a maldição do jardim. É o último inimigo que veio roubar, matar e destruir a vida do seu povo. Para Jesus, a morte é o último inimigo a ser derrotado. E então, João escreve o versículo mais curto de toda a Bíblia e que deu ao título ao clássico de Racionais. Jesus chorou. João escreve o versículo mais curto de toda a Bíblia. Jesus chorou. Jesus chora, meus irmãos. Duas palavras em português, duas palavras em grego, e um peso de um Deus que não apenas sente, mas que agora entra no luto do seu povo. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse que não apenas sente, mas agora entra no luto do seu povo. E assim, meus irmãos, há uma pergunta que surge naturalmente nesse contexto. Afinal de contas, se Jesus Cristo sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro, por que Jesus chora? Por que Jesus chora se ele sabe o que vai acontecer? A resposta, meus irmãos, é que talvez ainda não conheçamos o nosso Deus. Talvez não conheçamos ainda o Filho de Deus encarnado. A resposta é que o conhecimento do desfecho glorioso não anula ou não anestesia a dor do momento presente em Jesus Cristo, Deus encarnado. Ele se fez carne, ele se fez homem. Ele se fez um de nós. Jesus podia saber com certeza absoluta que em minutos Lázaro estaria vivo de novo. E ainda assim ele sente a agonia real daquele momento de perda. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não um Deus distante, não um Deus que não toca na nossa humanidade, mas o Deus que chora com o seu povo. A alegria final não cancela a tristeza do momento presente. Não cancela a tristeza de Jesus pelo efeito do pecado no mundo. Isso também, meus irmãos, nos diz algo fundamental a respeito das nossas emoções. A visão reformada e bíblica das emoções, por mais que às vezes não pareça no nosso meio reformado, não é estoicismo. Não é a eliminação dos afetos como o caminho da virtude. Não é. Isso, na verdade, é paganismo. Se você não sente absolutamente nada, ou finge, ou tenta não sentir, você está agindo como um pagão. O que a fé cristã ensina é que sim, nós não devemos ser dominados pelos nossos sentimentos, mas que os nossos sentimentos e afetos precisam ser santificados. Precisam ser santificados. Jesus chora, Jesus se indigna, Jesus ama. E essas emoções não contradizem a sua divindade. Não contradizem. Revelam a sua humanidade de maneira plena e a sua compaixão de maneira real e divina. É isso que faz. É isso que acontece. As lágrimas de Jesus são a prova de que Deus não observa o sofrimento de longe, com os seus olhos secos e o coração impassível, mas nos revela o fato de que Deus entra na nossa história, confirma o fato de que Deus entra na nossa história, ele sente a repulsa da morte com a mesma, ou melhor, com melhor intensidade, com santidade, com intensidade mais santificada do que a nossa. Jesus sente a repulsa da morte com a mesma intensidade que nós sentimos. E de fato, é justamente por isso que Deus, o nosso Deus, agora pode vencê-la.
É por isso que Deus, o nosso Deus, agora pode vencer essa morte. Jesus vai ao túmulo. João marca com precisão, marca o detalhe com precisão. Era uma gruta, uma caverna, com uma pedra posta sobre a entrada dela. Aqueles que leram com atenção o final do Evangelho de João sabem que esse detalhe não é insignificante. O túmulo de Lázaro é descrito com as mesmas palavras que seriam usadas para o túmulo de Jesus. Uma gruta, uma caverna, uma pedra, um corpo que não deveria ficar por lá. João quer que nós enxerguemos os dois túmulos sobrepostos. Lázaro é a antecipação, e o que está prestes a acontecer aqui, é o sinal que aponta para algo maior. Algo que aponta para a ressurreição do próprio ressuscitador. O que está prestes a acontecer ali é o sinal que aponta para algo muito maior. A ressurreição do próprio ressuscitador. E então diz Jesus: tirem a pedra. Tirem essa pedra. E Marta, então, aquela cujos olhos de fé acabaram de se abrir para confessar, para a confissão mais plena do capítulo. Vejam só, Marta acabou de confessar: creio sim, creio que tu és a ressurreição, creio que tu és o Filho de Deus. Jesus diz: tirem a pedra. E a resposta de Marta é: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus, o corpo dele já está cheirando mal. Já está morto há 4 dias, Jesus. Meus irmãos, essa é uma das cenas mais honestas, mais humanas do nosso texto. O fato é que muitas vezes a nossa teologia e os nossos sentidos dificilmente chegam no mesmo lugar no mesmo tempo. Nós professamos com a boca, mas os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nariz daquela mulher dizia o contrário. Dizia o contrário daquilo que ela havia acabado de afirmar. Jesus, eu creio que tu és a ressurreição, mas o meu nariz me diz outra coisa. O meu coração diz outra coisa, a minha mente diz outra coisa, os meus olhos enxergam outra coisa. Fato é, meus irmãos, que a nossa teologia e os nossos sentidos dificilmente chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Marta sabe quem é Jesus e ainda assim hesita diante do concreto. E Jesus então responde com a mesma pergunta que está no centro de toda a narrativa. Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não foi isso que eu acabei de dizer para você? Mas o fato é que a pedra precisava ser removida. O cheiro precisava ser enfrentado. A fé cristã não é uma fuga da realidade. Mas meus irmãos, a disposição, guardem isso aqui. A fé cristã não é uma fuga da realidade, mas é a disposição de nos colocarmos diante da realidade, sentir o cheiro da realidade e mesmo assim obedecer. Essa é a fé cristã. A fé cristã não é uma fuga da realidade, não é uma negação da realidade, mas é a disposição de nos colocarmos diante dessa realidade, sentir o seu cheiro, enxergar e ainda assim obedecer. E ainda assim obedecer. Quando a pedra é removida, Jesus olha para cima e ora ao Pai. Não uma oração de pedido, mas uma oração de gratidão. Pai, te dou graças por teres me ouvido. A ressurreição de Lázaro já estava concedida antes mesmo de acontecer. E o que acontece a seguir é simplesmente a manifestação,
a manifestação da resposta do Pai. E então Jesus clama em alta voz, a mesma voz que falou no princípio e trouxe todas as coisas à existência. A mesma voz que um dia clamará e todos os mortos ouvirão. E ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É simplesmente isso que Jesus diz. É até estranho para nós, porque queremos um longo discurso, queremos talvez palavras mágicas, mas Jesus só orou em gratidão ao Pai e disse: Lázaro, vem para fora. Mas é assim que fazemos. É assim que fazemos até com o nosso pecado. Não, Deus tem que falar muito claramente. Deus tem que dizer, ao longo de um parágrafo, justificar o porquê eu devo abandonar esse pecado. Quando Jesus simplesmente diz: vem para fora. Para com isso. Chega. Você sabe o que você tem que fazer. Eu, no meu poder, estou te ressuscitando. Vem para fora. Venha para fora. E o que acontece? É que Lázaro sai. Com os pés e as mãos atados, o rosto envolto num lenço, Lázaro simplesmente sai. Ainda carregando as marcas da morte, mas vivo. Ainda preso às ataduras do túmulo, mas respondendo à voz do Filho de Deus. E então Jesus continua dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Desatem-o, soltem-o e deixem-o ir. A libertação, meus irmãos, a libertação de Jesus não é apenas uma libertação da morte, mas é uma libertação das ataduras da morte. Uma libertação das ataduras que a morte deixou. João nos lembra novamente de Êxodo. O povo que saiu do Egito precisou ser desatado das suas correntes de escravidão. Lázaro sai do túmulo, mas ele precisava ser liberto das faixas que ainda o envolviam. E de fato, meus irmãos, de fato assim é a nossa própria vida cristã. Nós saímos do túmulo pela voz de Deus, mas nós não tiramos as ataduras sozinhos. Nós saímos do túmulo pela voz de Deus, nós ressuscitamos, nós recebemos vida, Jesus Cristo, pela própria voz de Deus, mas nós não tiramos as ataduras sozinhos. Os irmãos são aqueles que nos ajudam a nos libertar das ataduras da morte, do pecado que ainda nos prende. Assim, meus irmãos, João registra que muitos judeus que presenciaram esse milagre creram imediatamente em Jesus. Mas o que acontece também é que muitos outros foram contar aos fariseus. Muitos outros foram contar aos fariseus. E é aí, a partir desse momento, que o complô para matar a Jesus se consolida definitivamente. Percebam, meus irmãos, a ironia. O maior ato de conceder vida no ministério de Jesus é justamente o ato que sela a sua morte. O maior ato, o maior milagre de Jesus, que foi conceder vida, é aquilo que o destina para a morte. É aquilo que sela a sua morte. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus desencadeia o processo que terminará na sua cruz. O fato é que o ressuscitador vai morrer. Aquele que deu vida ao seu amigo, agora será morto pelos seus inimigos. Agora será morto pelos seus inimigos. Mas João quer que nós vejamos isso não como uma tragédia sem sentido, mas é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho levada às últimas consequências. Jesus morreu para que Lázaro pudesse viver. E não apenas Lázaro. Jesus morreu para que todos os que ainda estão mortos, envoltos em suas ataduras,
possam ouvir a voz do Filho de Deus e possam agora sair do seu túmulo também. O túmulo de Lázaro aponta para o túmulo de Jesus. E o túmulo de Jesus, como sabemos, não fica fechado. A pedra foi removida, não por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. E aquele que saiu de lá não vem envolto em ataduras, mas as suas faixas estavam dobradas, deixadas para trás. Lázaro voltou à vida que havia perdido, mas Jesus ressuscitou para uma vida que nenhuma morte poderia tocar novamente. Lázaro ainda morreria um dia. O ressurgimento dele, a ressurreição dele, era de fato um sinal, uma antecipação. Não era o seu destino final. O destino final é a ressurreição de Jesus, que é a garantia e o início da ressurreição de todos aqueles que nele creem. O destino final é a ressurreição de Jesus, que é a garantia e a primícia, o início da ressurreição de todos aqueles que nele creem. Mas assim, meus irmãos, essa história é muito bonita. Essa história nos conta um grandioso milagre, nos aponta para pecados que nós mesmos cometemos também. Mas de fato, o que essa história tem a ver conosco? João 11, meus irmãos. João capítulo 11 é muito mais do que a história de Lázaro. É a história de qualquer pessoa que ficou diante de um túmulo fechado e passou a se perguntar: onde Deus está? Essa é a história. Essa é a história de Lázaro. A história de qualquer pessoa, qualquer um de nós, que tenhamos estado diante de um túmulo fechado e passamos a nos perguntar: onde Deus está? Onde Deus está nesse momento? Onde Deus está diante da morte? Há uma experiência que Marta e Maria conheceram durante esses 4 dias e que cada um de nós conhece muito bem. E a experiência do silêncio de Deus. Não a ausência de Deus, mas a pior sensação. A sensação de que Deus está lá, mas Deus não está respondendo. Você apresenta a situação, você ora, você jejua, você espera. E a pedra continua no mesmo lugar. Simplesmente nada acontece. Pior, aquele cheiro persiste. De forma que as pessoas ao seu redor começam a perceber também. E começa a surgir a pergunta que as irmãs também fizeram: Jesus, se você estivesse aqui, a minha família não estaria desse jeito. Jesus, se você estivesse aqui, eu não teria meus problemas financeiros. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, tal familiar não teria morrido. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria pecado. Começa a surgir a pergunta que as irmãs também fizeram: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, por que o Senhor não vem? Por que Cristo não veio? O silêncio de Deus, meus irmãos, é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. E sabem por quê? Porque acontece justamente com quem crê. Não é com quem não crê. O silêncio de Deus é uma das experiências mais difíceis da vida cristã, porque acontece justamente com quem crê. Não quem abandonou a fé, mas com quem ainda está de pé. Ainda está de pé diante do túmulo, esperando uma resposta. Marta não foi embora, Maria não desistiu. Elas permaneceram, elas ficaram.
E o texto nos diz que Jesus amava essas mulheres, amava Lázaro. E ele fica ainda mais 2 dias, justamente porque as amava. O silêncio, meus irmãos, não é indiferença, mas era propósito. Era o amor que espera até que o milagre seja inegável. Até que nós nos coloquemos diante de Deus e reconheçamos: sim, Senhor, só tu poderia fazer isso e não eu. Até que a glória não caiba em nenhuma explicação humana. A fé que fica de pé no silêncio, que chora, que questiona, e ainda assim não vai embora, é a fé que Jesus nos ensina. É a fé que João nos ensina e honra. E qual é a resposta diante desse silêncio? A resposta de Jesus não é explicação. Não é explicação teológica. Não é justificativa. Mas é uma declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. E então, Jesus concede uma ordem. Eu sou a ressurreição e a vida, então venha para fora. Venha para fora. Jesus não responde ao silêncio com palavras, ele responde concedendo nova vida. É assim que Jesus responde. E meus irmãos, isso muda absolutamente tudo, porque significa que a resposta final ao silêncio de Deus, você não vai achar em uma explicação que satisfaça a sua mente, mas na ressurreição. Na ressurreição que Cristo nos concede já. Uma ressurreição que desfaça a nossa morte, desfaça o nosso pecado, desfaça a nossa incredulidade. O silêncio é o intervalo entre o barro nos olhos e o momento em que a visão nos chega, meus irmãos. Esse é o momento do silêncio de Deus. O silêncio é o intervalo entre o barro nos olhos e o momento em que a visão nos chega. É real, provavelmente é dolorido, provavelmente será dolorido, mas não é a última cena. Porque o que o Evangelho de Jesus nos diz é que nós já ressuscitamos com Cristo. Não apenas ressuscitaremos, mas já ressuscitamos com Cristo. Paulo diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A vida que Jesus oferece, a vida que Jesus oferece a Marta, quem crê em mim, ainda que morto viverá, é a vida que já está agindo em nós. Não como promessa distante, mas como realidade presente, que aguarda a manifestação completa do Senhor Jesus Cristo. O silêncio que nós sentimos nesse intervalo, entre a ressurreição já recebida e a ressurreição ainda por vir. Portanto, saibam, meus irmãos, não é vazio. É o espaço onde a vida que nós já recebemos está sendo trabalhada, está sendo aprofundada, está sendo glorificada. Esse é o vazio. Esse é o espaço do silêncio de Deus. O silêncio que nós sentimos entre o intervalo entre a ressurreição, neste intervalo, entre a ressurreição já recebida e a ressurreição ainda por vir, não é vazio da presença de Deus, mas é o espaço onde a vida que nós já recebemos está sendo trabalhada, aprofundada e glorificada. Até que a pedra seja removida, de uma vez por todas, e aquele que estava morto saia para uma glória que Lázaro, ainda envolto em suas faixas, jamais poderia imaginar. Assim, meus irmãos, para concluir, estamos no 5º domingo da Quaresma, há uma semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Cada texto que João nos ofereceu
nessa jornada foi um passo em direção à cruz. Passamos pelo deserto, passamos pelo novo nascimento de Nicodemos, passamos pela mulher samaritana no poço de Jacó, vimos a cura do homem cego, e agora nós contemplamos o túmulo de Lázaro. E todos eles, meus irmãos, todos eles apontam para o mesmo lugar. Apontam para uma gruta, apontam para outra pedra, apontam para outro corpo que não deveria ficar lá. A quaresma, meus irmãos, é sim a jornada do amor de Deus. Por mais que às vezes não pareça. A quaresma é uma jornada de amor, o amor de um Deus que não ficou de longe observando a nossa morte, observando o nosso sofrimento, mas de um Deus que entrou nela, de um Deus que entrou na nossa morte, um Deus que chorou, um Deus que se indignou, o Deus que removeu a pedra, o Deus que clamou em alta voz, o Deus que foi ao nosso túmulo antes de ir para o dele. O Deus que foi para o dele para que nós não precisássemos ficar no nosso para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse isso diante de um túmulo fechado a um homem morto há 4 dias, no momento em que a situação era, por qualquer cálculo humano, simplesmente impossível, completamente sem saída. Não em uma sinagoga, não diante de uma audiência fiel. Jesus disse essas coisas em meio ao cheiro de morte. Jesus declarou essas coisas em meio ao cheiro de morte, com lágrimas ainda nos seus olhos e com a pedra ainda no lugar. E assim, é só assim que Jesus prova quem ele verdadeiramente é. Assim, meus irmãos, na próxima semana, Jesus entrará em Jerusalém entre aclamações. Dias depois, será pregado numa cruz por aqueles que o aclamaram. E 3 dias depois, uma outra pedra será removida, não para deixar alguém entrar, mas para que todos possam ver. O túmulo está vazio. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque aquele que nos disse, eu sou a ressurreição, não podia ficar onde os mortos estavam. Aquele que nos declarou, eu sou a ressurreição, não pode ficar onde os mortos estão. E de fato, meus irmãos, nem mesmo nós podemos ficar onde cheira a morte. Nem nós podemos ficar onde a morte está, onde o pecado está. Mas Cristo ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. E nós só podemos estar aonde Cristo está, aonde o nosso Senhor está, aonde o Filho de Deus está e Ele nos colocou. Assim, meus irmãos, creiamos, Cristo Jesus é a ressurreição. E se Ele não ficará na morte, se Ele não ficou na morte, nenhum de nós ficará. E que a paz de nosso Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.